Saudações tricolores, sejam todos bem-vindos e bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, Fluminense Arretado. Eu me chamo Hudson e estou aqui para fazer o pós-jogo aí de Bahia 1, Fluminense 0 pela Copa do Brasil, jogo de ida das quartas de final. Frustrante, né, pessoal? Frustrante, irritante a forma como o Fluminense perde esse jogo. Porque o Fluminense tinha tudo para sair com o resultado sem ser a derrota. E infelizmente o Fluminense sai derrotado desse jogo. Só que como eu botei no título, apesar dos pesares, que a gente vai comentar aqui no vídeo, por isso fica aí no vídeo para comentar tudo o que eu vou falar sobre a partida. Apesar disso, ainda continuamos, ainda não acabou. O Fluminense ainda está vivo e vamos virar esse jogo no Maracanã. O Fluminense tem total condição de virar e tem que virar esse jogo no Maracanã. Porque o Fluminense teve total condições de vencer essa partida no jogo de hoje. Assim como o jogo do América de Cali, sul-americano, que o Fluminense ganhou de 2-1, que era para o Fluminense ter matado lá, ter vencido por 3-4-0 e não fez, ficou foi por 2-1. Eu acho que esse jogo tem um sentimento um pouquinho igual a isso. Só que não tanto, porque a gente foi prejudicado pela arbitragem. Esse jogo era um jogo que o Fluminense dava para ter ganho. Não era um jogo para o Fluminense ter perdido. Era um jogo para o Fluminense ter saído com a vantagem. E aí, a gente acabou sendo derrotado. O Fluminense, mesmo jogando bem como jogou hoje, é um time que não consegue matar o jogo, confirmar essa boa partida com vitória na maioria dos casos. Na maioria dos jogos, esse time do Renato é assim. Para dar continuidade aqui, falar em tempo a tempo, peço que você se inscreva, curte, comente, compartilhe, é muito importante para gerar engajamento aqui para o nosso canal. Enfim, retornando, vamos falar do primeiro tempo. O primeiro tempo o Fluminense foi melhor. E o primeiro lance perigoso do jogo é uma bola na trave do Bahia, né? Aquela pressão inicial do Bahia, jogando dentro de casa. Time bom do Bahia. E uma bola na trave de uma falta, né? Cruzou dentro da área, foi Jean Lucas, cabeceou na trave. O Bahia quase marca. Mas logo depois desse lance, o Fluminense conseguiu controlar as ações do jogo. E começa a atacar, começa a jogar melhor que o Bahia. Até as ações do jogo. Serna finaliza no meio do gol sem tanto perigo. Logo depois tem um gol que é anulado do Fluminense, está bem ajustado. Transmissão de jogo do Fluminense não mostra muito replay, não mostra nem eles traçando a linha. A gente não fica naquela incerteza, não teve outro ângulo para ter a certeza se estava impedido ou não. Sei que estava muito ajustado. O Fluminense conseguiu aí abrir 1-0, só que foi anulado o gol do Serna, infelizmente. Por incrível que pareça, num lance de jogada aérea, um gol de jogada aérea do Fluminense, que dificilmente sai. Mas só demonstrou que o Fluminense estava melhor, estava em cima, com posse de bola. Também, antes desse lance, Canóbio perde uma chance incrível num contra-ataque. O Fluminense consegue emplacar bem, que o próprio Canóbio, que arma bem a jogada, está jogando muito bem o Canóbio, numa tabela ali com o Everaldo se banana todo, e a bola ali do zagueiro do Bahia termina sobrando no pé do Canóbio. O Canóbio teve a chance de abrir o placar e perde. O jogo mata-mata, a bola pune. E esse foi o grande dilema dessa partida, para deixar isso bem claro. O Fluminense perde essa chance e a gente vai chegar lá no que a bola puniu bem, que é coisa do segundo tempo. Arbitragem tenebrosa, né, do Rafael Claus, mas também assunto para a gente abordar no segundo tempo. Everaldo, que partidazinha ridícula do Everaldo. Everaldo realmente parece que sentiu a pressão de retornar ali à Fonte Nova, onde atuou pelo Bahia. Acertou nada. O David Duarte, que era o terceiro zagueiro, o zagueiro reserva do reserva aqui no Fluminense, botou ele no bolso. Parecia o Maldini. Ganham todos em cima do Everaldo, que é grandão, tem estatura, mas não ganhava um do David Duarte. Ridículo, partida ridícula. Mas John Kennedy não estava no banco
A gente precisou. Tinha um Cano, né? Enfim, John Kennedy estava nem no banco. Keno não estava nem no banco. Pra mim, Keno é melhor que Soteldo. Não estava nem no banco. Riquelme, esquecido, nem relação pega mais. Mas a gente tem que aguentar Soteldo entrando, a gente tem que aguentar Lima entrando, a gente tem que aguentar Bernal entrando. Com todo o Bernal é um jogador nota 6, né? Mas não era jogo para Bernal também. Mas vamos lá, vamos falar do segundo tempo agora. O Fluminense também continua melhor que o Bahia no segundo tempo. O Fluminense tem mais controle do jogo, mais oportunidade de ganhar a partida que o Bahia. Não digo assim nem de tantas finalizações com perigo, que não teve assim uma finalização com tanto perigo assim. A não ser no final do jogo, o Nonato, uma puxeta que o Nonato consegue. Boa defesa do goleiro do Bahia. Teve o lance do pênalti, numa boa trama do Fluminense ali pelo lado ali, tabelando na ultrapassagem com o Martinelli, né? O Jean Lucas faz pênalti no Martinelli. Ah, mas ele pegou na bola, a transmissão tá dizendo que ele pegou na bola. Cara, mas o pênalti não é feito pelo onde ele dá o bote. Ele deu o bote na bola. Só que o pé de apoio dele é que faz o pênalti, faz a alavanca do Martinelli e tira o Martinelli totalmente do lance. Onde o Martinelli poderia ter dominado a bola e ter saído de cara pro gol praticamente. O pé, você pode observar, o pé de apoio do Jean Lucas faz tipo um pisão no pé do Martinelli antes dele tocar na bola. E foi pênalti. Com o VAR não chamou o Klaus para analisar e não deu pênalti. Né? Mas quando é para tirar a pênalti do Fluminense, o VAR tá ali, para chamar e para tirar. Beleza, que o lance, depois que a gente toma o gol, que o lance realmente foi um lance que a bola estava colada. Mas estou falando do VAR, que era um lance pro VAR ter chamado o Klaus para olhar e o Klaus não viu. Bem, o Fluminense demora para mexer. O Bahia, que não jogou bem essa partida, o Fluminense foi melhor que o Bahia, porém o Bahia recebe o bônus da vitória, porque o Bahia teve coragem. O Rogério Ceni com 10 minutos de jogo tava botando aquele Eric Pulga, tava botando o Lúcio lá, Deis, Rodrigues, com o intuito de ganhar a partida lá. Fluminense com totais condições, melhor no jogo. O Renato queria ficar com empate para resolver tudo no Maracanã. E um jogo que o Fluminense dava para ganhar. Bastava ter coragem de fazer as mudanças certas. Bastava tirar o Nonato e botar um meio armador, a Costa. Poderia ser até o Ganso também. Mas o Acosta dá aquela uma dinâmica maior, né? Até porque o Ganso é mais cadenciado, né? Então, pra gente ganhar o jogo, era o Acosta. E tirar o Everaldo, partida horrorosa. Quando não tinha o John Kennedy não vem sendo utilizado mesmo ele estando numa condição física boa, parece estar fininho, né? Pelas fotos. Ele era Acosta e Cano. Já mudava praticamente o ataque do Fluminense, acredito. Mas ele faz mexidas covardes que traz o Bahia para o jogo e o Fluminense é punido com um gol no final da partida. Faltando ali menos de 15 minutos para o jogo, ele tira o Martinelli, alega pode o Martinelli está cansado, ele era um dos melhores em campo. O Serna poderia resolver jogar a qualquer momento, muito mais importante que um Soteldo desse. Não tinha nem um Keno no banco que ele não botou. Eu poderia ter botado o Moreno, que chegou agora, mas enfim, ele prefere um Soteldo que vem de lesão e tudo mais, que só cisca e não resolve nada. Enquanto o Soteldo jogou, o Fluminense não venceu uma partida. Fica essa estatística aí. Venceu uma, mas ele se machucou logo no início. Praticamente não jogou. Soteldo joga 2 jogos e já se machuca. Esse é o Soteldo. 30 milhões de reais que o Fluminense pagou porque provavelmente o Renato pediu esse jogador. Ele tirou o Everaldo, merecidamente partida horrível do Everaldo por um Cano, que pouco fez. Em poucos minutos também. Tira o Soteldo com aquela fumaça, aquele cisca-cisca que não dá em nada. Tira o Serna, põe o Soteldo, aliás. E tira Martinelli e põe Bernal.
nessas mexidas aí, o Renato perdeu o jogo e a bola puniu logo de cara. A bola puniu o Fluminense pelo Canóbio ter perdido o gol ali no início, e a bola puniu o Fluminense pela covardia e essas mexidas demoradas e ridículas do Renato Gaúcho, que ficou com medo de vencer o jogo onde o Fluminense jogava melhor que o Bahia, mas faltava aquele algo mais. Esse algo mais dependia dele fazer a mexida certa, e ele não fez. Mas agora que corra atrás do prejuízo. No Maracanã, a torcida vai apoiar, vai lotar o Maracanã, e que a gente consiga fazer com que o Fluminense saia classificado para a semifinal da Copa do Brasil. Eu acredito muito que o Fluminense vai conseguir. O Fluminense jogou melhor que o Bahia. No Maracanã, com a força da nossa torcida, o Renato fazendo certinho, dá pra gente classificar. Com emoção, sem pênalti ou sem pênalti, eu não sei dizer. Mas eu acredito na classificação do Fluminense. Que fique bem claro. Mas essa partida foi bastante irritante por tudo que eu estou citando aqui. Essas mexidas do Renato, a arbitragem do Klaus foi ridícula, deixando de marcar o pênalti do Martinelli. E também teve um pênalti que foi descartado pela transmissão e ninguém está comentando em cima do Thiago Silva. Queria chegar com condições na bola e puxar assim, de leve a camisa dele, por esse puxão ser discreto, que mesmo ele sendo discreto, tira o Thiago Silva da jogada, dentro da área, mas ninguém falou nada, ninguém comentou e nem vá. E no final do jogo, para completar a covardia, ele só vai botar um meio armador criador do time, no final, que é o Luciano Acosta, só faltando 2 minutos para acabar o jogo. E assim termina. A bola puniu o Fluminense, um jogo que não era para o Fluminense perder, mas sai derrotado. Ali, aos 39 minutos ali do jogo, numa falha do Freitas, mais uma entregada do Freitas, por sinal, mais uma, como é que eu posso citar? Mais uma pachotada do Freitas. O Freitas foi tentar sair jogando no meio de campo. Entregou a bola pro Bahia, fez a falta. Bahia bateu essa falta rápido. Defesa do Fluminense desarmado, o Guga não acompanha. O Luciano Juba que dribla, chuta, mas o Guga foi realmente premiar nessa partida que a bola ainda desvia nele, praticamente gol contra. Tira o Fábio do lance e é gol do Bahia, 1-0, e eles têm a vantagem. Como eu vou repetir, num jogo que não era para o Fluminense perder, num jogo que dá para o Fluminense vencer, e isso não aconteceu. Que fique de aprendizado para os próximos jogos e que a gente consiga correr atrás do prejuízo no Maracanã, conseguir esse revés e essa classificação para a semifinal da Copa do Brasil. Mesmo quando o Fluminense consegue jogar bem, o Fluminense não consegue converter isso, na maioria dos casos, quando joga bem, em resultado. É preocupante. Essas escolhas do Renato também, por insistência com jogadores que não vem dando muito certo, deixa jogadores como John Kennedy não ter oportunidade. A Costa aí entrou pouco, 2 minutos só. Moreno, que chegou agora, já está à disposição e não põe para jogar. Riquelme, que é uma opção melhor do que o Soteldo. O Riquelme com 18 anos, ele é melhor que o Soteldo. Nem relação pega mais. E fica nisso. Fica Xeren sendo totalmente desprivilegiada, descartada. Davi não pega nem relação. Davi vai voltar ali pro, sei lá, sub-23. Nem relação vai pegar mais. Jogou bem. Mas é panelado também. Fora o jogador Lescano e Lavega, eu nem falo mais desses. É impossível desse jogador jogar com a camisa do Fluminense até o final do ano. Não sei o que acontece. Ele prefere insistir em Lima, por exemplo, que faz partida horrorosa, cada... É dificilmente o Lima fazer uma partida razoável, mas ele continua na insistência nesses jogadores. Não dá pra entender, né, essas questões do Fluminense. Aí teve eu não tive nem tempo de comentar muito, fazer um vídeo para falando sobre, mas devido a essa panela, Isaac foi embora. Os empresários do Isaac pressionaram o Fluminense vendeu. A preço de banana, mais um, doou mais um. Porque não tinha oportunidades no Fluminense. Porque via esses jogadores sem dar resultado nenhum.
e oportunizava jogadores promissores, ativos do clube, que pode render muito dinheiro para o Fluminense, saindo a preço de banana do clube. Enfim, irritante por tudo que eu citei aqui, mas acredito bastante que a gente vai classificar para a semifinal da Copa do Brasil. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Saudações tricolores e até os próximos vídeos. Valeu!